No caso da EAD, a pressão dos sindicatos de professores, historicamente alinhados a certas vertentes ideológicas e eleitorais, e a influência das poderosas associações de classe, que representam um significativo contingente de eleitores e doadores de campanha, tornaram-se fatores decisivos. A pauta da qualidade do ensino foi abraçada como uma justificativa palatável para uma medida que, na prática, atendia a esses grupos de interesse específicos. Fontes internas nos bastidores do MEC indicam que o processo decisório foi marcado por intensos debates. Havia sim setores dentro do próprio Ministério que reconheciam o potencial transformador da EAD para a inclusão social e o desenvolvimento do país. Argumentos sobre a capacidade de alcance da EAD em um país de dimensões continentais, a flexibilidade para o trabalhador e a oportunidade de democratizar o acesso ao ensino superior eram constantemente levantados. No entanto, o peso das pressões políticas e a prioridade de garantir o apoio de certas bases sociais se sobrepuseram a essas considerações. O decreto final, com suas restrições e proibições, emerge como um acordo de bastidores, um meio-termo que busca apaziguar as preocupações dos setores mais conservadores e proteger interesses estabelecidos, mesmo que à custa de um avanço educacional mais inclusivo. O legado de uma restrição, escassez artificial e desperdício de potencial A, proibição dos cursos 100% EAD e a imposição da presencialidade mínima de 20% representam um golpe direto na capilaridade da educação superior. A obrigatoriedade de deslocamento, mesmo que por 1/5 da carga horária, reintroduz barreiras intransponíveis para milhões de brasileiros, especialmente aqueles que residem em áreas sem infraestrutura universitária e que não possuem recursos financeiros ou tempo para se deslocar. O decreto cria uma escassez artificial de acesso à educação, beneficiando indiretamente as instituições e profissionais do modelo presencial ao reduzir a concorrência e o volume de novos entrantes no mercado de trabalho. É irônico que, em um momento em que a tecnologia avança a passos largos, permitindo simulações complexas, laboratórios virtuais e interações ricas em ambientes digitais, o Brasil opte por um modelo que parece fixado em paradigmas educacionais do século passado. A exigência de estruturas físicas como recepção, sala de coordenação, ambiente para estudos, laboratórios e equipamentos com acesso à internet, para cursos que são predominantemente à distância, além de absurda, onera desnecessariamente a oferta de EAD, forçando um encarecimento das mensalidades e, mais uma vez, dificultando o acesso de quem mais precisa. Essa medida, que parece proteger empregos e setores, na verdade, desperdiça um potencial imenso de desenvolvimento do capital humano brasileiro. O que se observa nos bastidores é a prevalência de uma lógica de protecionismo de mercado e de categorias profissionais, travestida de preocupação com a qualidade. A história brasileira tem muitos exemplos de como a tentativa de preservar empregos e setores específicos, por meio de leis e regulamentações, acabou por engessar a economia, impedir a inovação e, em última instância, prejudicar a sociedade como um todo. A proibição de postos sem frentista, a exigência de ascensoristas em elevadores, práticas que já foram comuns, e outras medidas similares, refletem uma mentalidade que resiste à adaptação e à inevitável evolução do mercado de trabalho. No caso da EAD, essa resistência é ainda mais danosa, pois afeta diretamente a oportunidade de ascensão social de milhões de pessoas e a capacidade do país de formar os profissionais de que tanto necessita. O decreto não é apenas uma regulamentação, é um reflexo das tensões e escolhas que moldam o desenvolvimento ou a estagnação de uma nação. Nos corredores silenciosos do poder em Brasília, longe dos holofotes e dos discursos inflamados, decisões que moldam o futuro de milhões de brasileiros são gestadas em um complexo caldeirão de interesses, pressões e estratégias políticas. O recente decreto que impõe barreiras significativas à educação à distância, EAD, no Brasil, exigindo um mínimo de 20% de aulas presenciais para todos os cursos,
e banindo por completo a modalidade 100% online em áreas como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia não brotou do nada. Ele é o resultado de uma intrincada teia de negociações, temores velados e a influência de grupos poderosos que, nos bastidores, atuaram incansavelmente para reverter a ascensão de uma modalidade de ensino que democratizava o acesso ao conhecimento. A narrativa oficial de qualidade é, na verdade, uma cortina de fumaça para proteger empregos e mercados, à custa de milhões de aspirantes a uma vida melhor. O alarme silencioso nas trincheiras tradicionais, a explosão da EAD nos últimos anos não foi apenas uma revolução tecnológica. Foi um terremoto econômico e social que reverberou nas estruturas educacionais mais arraigadas. Universidades e faculdades tradicionais, com suas enormes infraestruturas físicas e corpos docentes contratados em regime presencial, começaram a sentir a pressão da concorrência dos cursos online, que ofereciam mensalidades mais acessíveis e flexibilidade ímpar. Este cenário acendeu um alarme nas reitorias e, mais importantemente, nos sindicatos de professores. Para esses últimos, a escalada da EAD representava uma ameaça existencial. Se um professor altamente qualificado e com didática apurada pudesse lecionar para milhares de alunos simultaneamente através de uma plataforma digital, a demanda por centenas de outros professores que atuavam no modelo presencial diminuiria drasticamente. O temor do desemprego e da desvalorização da carreira docente tradicional era real e compreensível, impulsionando a busca por salvaguardas. A estratégia dos sindicatos não se limitou à mera defesa de postos de trabalho. Ela se entrelaçou com um discurso de preservação da qualidade do ensino, um argumento ressonante e de difícil contestação pública, nos gabinetes do Ministério da Educação, MEC, e em reuniões a portas fechadas. Representantes sindicais como os da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTE, e outras entidades representativas, argumentaram veementemente que a massificação da EAD, especialmente em cursos de áreas sensíveis como saúde e direito, levaria a uma precarização da formação e, consequentemente, a profissionais menos capacitados, colocando em risco a sociedade. Essa narrativa, embora conveniente, carecia de um embasamento científico robusto, mas era potente o suficiente para mover peças no tabuleiro político. A resistência dos veteranos e o medo da concorrência. Paralelamente à pressão sindical, emergiu um outro grupo de grande influência: as associações de classe de profissionais já estabelecidos. Médicos, advogados, dentistas, enfermeiros e psicólogos, muitos deles formados em um contexto acadêmico tradicional, observavam com apreensão o crescimento exponencial de formandos em EAD. A preocupação, muitas vezes não dita abertamente, era com a saturação do mercado e a consequente desvalorização de seus próprios honorários e qualificações. Em ambientes como os Conselhos Federais de Profissões, Conselho Federal de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, etc., discussões acaloradas sobre a inferioridade da formação à distância se tornaram frequentes. A lógica subjacente era clara. Se o acesso às suas profissões fosse facilitado por meio de cursos EAD mais acessíveis, a oferta de novos profissionais aumentaria, tornando o mercado mais competitivo e, para os que já estavam estabelecidos, potencialmente menos lucrativo. A bandeira da qualidade do ensino e da segurança pública serviu como um escudo eficaz para proteger esses nichos de mercado. Lobby intenso foi exercido junto a parlamentares e ao próprio governo, com apresentações de dados, muitas vezes seletivos, sobre a suposta deficiência de egressos da EAD e a urgência de uma regulamentação mais rígida. O caldeirão político, trocas de favor e concessões à decisão de editar o decreto. Portanto, não foi puramente técnica ou pedagógica. Ela se insere em um contexto de negociações políticas mais amplas. O governo, em sua busca por apoio e estabilidade, frequentemente precisa equilibrar demandas de diversos setores.